Como um órfão construiu o Rolex, a história épica da Rolex que chega à riqueza. Como é que um órfão sem dinheiro ou conexões constrói o relógio mais famoso marca no mundo? Muitos Rolex história está envolta em mistério e segredos. Mas hoje estamos olhando mais profundamente na incrível história dos trapos, a riqueza da Rolex e respondendo à pergunta: por que Rolexes são realmente tão caros? A história da Rolex começa com Hans Wilsdorf, o conceito inovador e o misterioso fundador. Hans nasceu na Alemanha em 1881, aos pais Anna e Jonah Wilsdorf. Sua primeira infância estava cheia de risos, amor e felicidade, mas isso foi cortado tragicamente quando, aos 12 anos, sua mãe e pai faleceram inesperadamente. Apenas alguns meses de intervalo. Anna de repente passou de ter dois pais amorosos para ser um órfão, e ele teve que ir morar com seus tios, que o mandaram para o internato. Inicialmente, Hans tornou-se muito deprimido por tudo isso, mas eventualmente decidiu se jogar em seu trabalho escolar como uma fuga. Ele parecia gostar particularmente de aprender diferentes línguas, que mais tarde abririam o caminho para ele se mudar para o exterior assim que terminou a escola. Uma vez formado, Hans foi trabalhar na Suíça como enfermeiro em uma empresa chamada Kuno Corton, um grande exportador de uma variedade de diferentes relógios de bolso. Desde que Anna falava alemão, inglês e francês, trabalhou como escriturário e correspondente da empresa. No entanto, a empresa também fabricou alguns dos seus próprios relógios, e assim esse papel deu a Hans uma grande oportunidade para entender e observar a construção e estudar a indústria relojoeira de perto. Enquanto um trabalho de muitas mãos envolvido em tarefas repetitivas, como andar centenas de relógios todos os dias, durante seu tempo lá, Hans desenvolveu um profundo apreço pelo artesanato e ficou obcecado com a ideia de criar relógios perfeitos. Em 1903, Hans se mudou para Londres para trabalhar para outra empresa, onde tinha um papel maior, envolvendo-se na obtenção de novas vendas e clientes. Isso deu a ele uma boa compreensão do que faz um relógio marca se destacar das outras e também como o marketing era crucial para o sucesso da marca. Foi durante esses trabalhos diferentes que Hans já estava sonhando muito maior e querendo implementar as habilidades que aprendeu para ele mesmo. Em 1905, aos 24 anos, Hans decidiu começar sua própria empresa de relojoaria. Ele tinha uma pequena quantia de dinheiro que havia economizado e investiu no negócio, mas a maior parte do financiamento veio de seu cunhado, Alfred Davis, que se tornou seu cofundador. Juntos, eles criaram a empresa Wilsdorf e Davis e começaram a importar relógios da Suíça para vender no Reino Unido. No entanto, naquela época, os relógios de pulso não eram tão populares quanto são hoje e eram considerados principalmente joias femininas. Na verdade, amigos de Hans até tentaram dissuadi-lo, dizendo que um relógio com um tamanho tão pequeno e mecanismo delicado seria frágil e quebraria facilmente. Além disso, alegavam que um relógio tão pequeno não seria preciso. Em vez disso, os relógios de bolso eram fortemente preferidos. Mas Hans acreditava que os relógios de pulso eram mais convenientes e elegantes. Ele afirmou que os relógios de bolso quase desapareceriam completamente e que os relógios de pulso os substituiriam definitivamente. Convicto da superioridade dos relógios de pulso, Hans decidiu investir todo o dinheiro da empresa em uma das maiores encomendas de relógios de pulso já feitas na época. Ele estava comprando tudo o que podia, apostando no futuro dos relógios de pulso. Apesar de todos os críticos, Hans estava determinado a garantir que os relógios Rolex fossem de qualidade superior. Ele buscou aprender com vários relojoeiros considerados mestres em sua arte, procurando absorver uma nova lição de cada um deles. Hans também aproveitou uma conexão antiga para importar mecanismos fabricados na Suíça, para que pudessem começar a criar relógios de pulso de alta qualidade. No entanto, Hans sabia que a qualidade por si só não seria suficiente. O reconhecimento da marca era crucial, e assim ele escolheu um nome memorável. A origem do nome Rolex é um pouco curiosa. Hans afirmou que inicialmente tentou combinar letras aleatórias do alfabeto de todas as maneiras possíveis para criar centenas de nomes exclusivos, mas nenhum deles parecia certo. Mas um dia, enquanto ia para o trabalho, ele afirmou que um gênio sussurrou em seu ouvido o nome Rolex. Independentemente de onde o nome realmente tenha vindo, parecia perfeito. Rolex era curto, memorável e fácil de pronunciar em qualquer idioma. Além disso, transmitia estilo e autoridade. Hans começou a imprimir o nome nos mostradores de todos os seus relógios, o que ajudou a construir o reconhecimento da marca. De fato, alguns anos depois, eles mudaram o nome da empresa para Rolex Watch Co. Limitada. Rapidamente, seus novos relógios de pulso começaram a vender bem.
Em 1910, a Rolex se tornou o primeiro relógio de pulso a receber o certificado suíço de precisão. Em seguida, em 1914, o Observatório Britânico concedeu um relógio Rolex à classificação de classe A, algo que nenhum outro relógio desse tipo havia recebido antes. A Rolex estava começando a desenvolver uma associação com qualidade, o que ajudou a atrair ainda mais vendas. No entanto, em 1914, a Primeira Guerra Mundial irrompeu. Nesse ponto, a sede da Rolex em Londres já contava com mais de 60 funcionários. Em sua folha de pagamento e se tornar o centro de exportação para todos os mercados da empresa vendida, no entanto, durante a guerra. A Alemanha tornou-se inimiga da Grã-Bretanha e desde que Hans era descendente de alemães com o nome alemão e tensões com sotaque alemão começaram a subir. Não apenas isso, mas o governo britânico impôs um período de guerra imposto de importação de 33% em todos os bens de luxo. Para evitar qualquer conflito e obter alguns grandes benefícios fiscais, Hans decidiu se mudar a sede da Rolex da Inglaterra para a Suíça, que foi neutra durante a guerra. Enquanto muitas empresas de relógios faliram durante a Primeira Guerra Mundial, a Rolex foi realmente um sucesso. Na época, seus relógios de pulso se tornaram um favorito entre os militares por sua confiabilidade e conveniência em relação aos relógios de bolso. Mas, sem dúvida, o verdadeiro rápido crescimento da Rolex pode ser atribuído aos instintos de marketing de Hans. Já no início da década de 1920, Hans estava colocando seus relógios em exploradores, atletas, pilotos de corrida, aviadores e inúmeras outras pessoas bem-sucedidas, criando uma conexão nas mentes dos consumidores entre grandes empreendedores e a Rolex. Hans também executou centenas de anúncios habilmente colocados no rádio e em jornais, pois ele entendia o valor da colocação de produtos décadas antes da maioria de seus concorrentes. Em 1926, a Rolex criou o primeiro relógio comercial totalmente à prova d'água sob o nome de Oyster. Hans tinha a ideia perfeita de como comercializar isso também, já que ele tinha ouvido falar de uma mulher que estava planejando nadar no Canal da Mancha. Hans a convenceu a fazê-lo usando o novo relógio à prova d'água da Rolex. Após mais de 10 longas horas na água fria, ela emergiu com o Rolex Oyster completamente intacta, gerando muitas manchetes sobre o novo produto da Rolex. Hans contou aos revendedores Rolex para exibir os relógios à prova d'água Oyster em tanques de peixes em suas janelas, com peixes reais nadando ao redor do relógio. Isso inevitavelmente chamou a atenção das pessoas que passavam, marcando o próximo grande marco inovador na história da Rolex. Apenas 5 anos depois, em um avanço tecnológico significativo, os engenheiros da Rolex desenvolveram um rotor perpétuo, que automaticamente dava corda no relógio, algo que anteriormente era considerado impossível. Hans também assumiu a missão de assegurar que as pessoas mais populares do mundo usassem um Rolex, especialmente aqueles envolvidos em desafios ousados. Por exemplo, o primeiro voo para o Everest foi realizado por uma tripulação usando um Rolex Oyster, e Malcolm Campbell usava um relógio Rolex quando estabeleceu um recorde de velocidade terrestre em Utah em 1935. E assim, essa estratégia combinada de grande marketing mesclada com inovações permitiu que a Rolex mantivesse a expansão rápida e se tornasse cada vez mais popular. Em 1945, no 40º aniversário da empresa Rolex, lançou outro novo modelo chamado Datejuster, o primeiro relógio automático do mundo a apresentar uma janela de data em seu mostrador. No entanto, pouco antes da cerimônia para anunciar isso, Hans foi atingido por outra tragédia quando perdeu sua amada esposa Florence, que faleceu devido a uma doença. Sua esposa tinha estado com ele através de altos e baixos, e isso foi obviamente um período devastador para ele. Hans era um mestre de relógios, mas não um mestre do tempo, e estava começando a pensar mais sobre sua própria mortalidade. Portanto, passou os próximos anos desenvolvendo uma maneira de garantir o futuro de seu império que ele construiu do zero. Foi por isso que, em 1946, ele estabeleceu a Fundação Hans Wilsdorf e transferiu sua participação acionária de 100% na Rolex para a fundação. Até hoje, esta organização ainda mantém a propriedade total e controle da Rolex. E como é uma fundação e não uma empresa, não há impostos corporativos sobre quaisquer lucros. Em vez disso, uma grande porcentagem do dinheiro vai para causas de caridade, incluindo bolsas de estudo e a formação de relojoeiros. Embora seja relatado que nem todo o dinheiro vai para causas de caridade, a estrutura da fundação permite que a Rolex mantenha um nível muito alto de sigilo.
Assim, apesar de ser a marca de relógios mais conhecida do mundo, muito pouco é conhecido sobre os assuntos internos da empresa, incluindo como a empresa está sendo gerenciada, quem exatamente gerencia, quanto dinheiro a empresa está ganhando ou o que eles estão fazendo com esse dinheiro. O que sabemos é que quando Hans faleceu em 1960, os novos donos da Rolex continuaram a ajudar a empresa a ir de força a força. No entanto, houve um grande obstáculo na estrada na década de 1970, quando veio a Revolução do Quartzo, que foi a introdução de relógios operados por bateria que eram mais precisos e muito mais fáceis e baratos de produzir em massa. Como resultado, esses relógios de quartzo inundaram o mercado, e muitos fabricantes de relógios mecânicos faliram entre 1970 e 1988. O emprego em relógios suíços caiu de 90 mil para 28 mil. Ainda assim, a Rolex conseguiu se manter bem. A questão é, o que torna a Rolex diferente? Por que eles podem continuar a julgar tanto para seus relógios? Por que os Rolexes são realmente tão caros? Em 2017, um Daytona Rolex que uma vez pertenceu ao falecido astro de Hollywood Paul Newman quebrou recordes quando foi vendido em leilão por um preço surpreendente de 17,7 milhões de dólares. Embora você definitivamente não precise gastar tanto dinheiro para conseguir um Rolex, mesmo um modelo de nível de entrada irá custar muitos milhares de dólares. Então, por que as pessoas estão dispostas a gastar tanto para comprar um Rolex quando um relógio similar é muito mais barato e todos nós temos o tempo em nossos smartphones de qualquer maneira? Bem, quando você pesquisa essa resposta no Google, parece bastante simples. Basicamente, diz que os Rolexes são muito bem feitos. Isso é, em última análise, porque eles são tão caros. Você está comprando algo que vai durar a vida inteira. Presumivelmente, isso é um bom sentimento. A Rolex cobra tanto dinheiro porque seus relógios permanecerão no teste do tempo. Mas é claro que essa não é a história completa. Você não precisa descartar dezenas de milhares de dólares apenas para obter um relógio que vai durar muito tempo. Então, primeiro vamos ficar obviamente. O Rolex não é apenas um relógio, é um símbolo de status. Na verdade, parece ser um símbolo bastante universal de riqueza. De rappers nas ruas de Nova York a membros da família real britânica, inúmeras figuras icônicas usaram Rolexes, incluindo John F. Kennedy, Winston Churchill, Stevie McQueen, Elvis Presley, Martin Luther King e muitos mais. Esse nível de status é claramente graças ao marketing de alta visibilidade da Rolex, onde se associa com sucesso. Por exemplo, a Rolex é o cronometrista oficial de Wimbledon e Fórmula 1, e eles patrocinam muitos eventos de prestígio que pessoas ricas assistem ou participam, como hipismo e campeonatos de golfe. Você também verá Rolexes em filmes, como James Bond usando um Rolex, e a empresa paga muito dinheiro para estrelas endossarem o produto, como Roger Federer, supostamente ganhando 8 milhões de dólares por ano da Rolex. Agora, é claro que um Rolex não é apenas propaganda e marketing. A Rolex usa materiais premium que são rigorosamente testados para um alto padrão. Isso naturalmente vem com um preço mais alto. E claramente há trabalho manual necessário para criar relógios mecânicos de alta qualidade. Então os salários são alguns dos mais altos no mundo. Além disso, a empresa também investe pesadamente em seus próprios laboratórios para pesquisar e criar novos relógios. No entanto, um post interessante de alguém que falou com um relojoeiro estimou que um Rolex que é vendido por cerca de 7K só poderia custar em torno de 700 dólares para fazer, e algumas outras estimativas colocam suas margens de lucro em até 20 vezes o custo de fabricação do relógio, com o resto dos lucros sendo gastos em publicidade e patrocínios para manter a marca exclusiva e desejável. É claro que se a Rolex não fizesse isso, não teria o mesmo status, e é por isso que a maioria das pessoas quer um Rolex em primeiro lugar. E reconhecidamente, por causa do sigilo da Rolex, não sabemos o custo exato, mas com certeza o que está claro é que, embora os relógios Rolex sejam de alta qualidade, muitos entusiastas de relógios dizem que existem relógios de qualidade superior a preços mais baratos. Os Rolexes não são os relógios mais raros ou mais caros do mundo, e os extremamente ricos ou os entusiastas hardcore de relógios são muito menos propensos a obter um Rolex, pois há outras marcas de relógios de luxo que provavelmente prefeririam. A diferença com essas outras marcas é que elas gastam muito menos com marketing, e é por isso que a maioria das pessoas fora da comunidade de relógios pode não ter ideia de que elas existem. Em vez disso, o Rolex é uma marca aspiracional de classe média alta, porque enquanto eles são relativamente caros, eles são acessíveis para a classe média. Um Rolex é acessível se alguém realmente economizar.
Com o Rolex, você está evidentemente pagando muito pela marca e seu prestígio. Ainda há um boato de que Hans uma vez disse: apenas grande marketing é necessário para fazer uma empresa bem-sucedida. Porque, claro, os preços altos permitem que a Rolex pague pessoas mais influentes para usar seus produtos ou patrocinar eventos de prestígio, o que cria mais demanda, permitindo que eles cobrem preços mais elevados. No entanto, a fim de ainda manter essa imagem de prestígio e exclusividade, a Rolex só vende seus relógios através de revendedores autorizados, e geralmente não há ofertas especiais ou vendas. De fato, a Rolex supostamente até recompra estoque antigo de lojas para garantir que nenhum estoque em excesso seja vendido com descontos. Porque ser percebido como um produto com desconto seria ruim para a imagem de marca, e eles não querem fazer seus produtos parecerem fáceis de obter. Um grande exemplo disso é quando Hans percebeu que estavam perdendo muitas vendas de pessoas que não podiam pagar um Rolex. Mas em vez de fazer um modelo mais barato da Rolex, eles introduziram um modelo separado sob a marca chamada Tudor. Os relógios são muito semelhantes, mas foram feitos sob uma marca diferente para não arriscar a diluição da marca Rolex, tornando-a também acessível e prejudicando sua posição como um símbolo de status. Mas isso vai ainda mais longe. Acredita-se que a Rolex artificialmente cria escassez para seus produtos. Você vê, a Rolex produz cerca de 800 mil a 1 milhão de relógios por ano, o que é muito menos do que a demanda por seus relógios. Mas a razão para a escassez é provavelmente porque eles limitam deliberadamente a oferta para manter a demanda alta, o que lhes permite manter os preços altos. O tempo de espera pode variar de 6 meses a 3 anos. Revendedores autorizados às vezes alegaram que a empresa está subabastecendo o mercado para impulsionar o preço e se envolvendo em fixação de preços em todo o mundo para manter o valor de seus relógios. Porque, verdade seja dita, relógios levam tempo para serem feitos. É improvável que demore tanto tempo quanto alguns dizem, pois há relatos de que um único relógio leva um ano inteiro para ser produzido. A Rolex não terceiriza a produção. Embora existam relatos conflitantes sobre essa questão e sugerem que algumas pequenas peças dos relógios são terceirizadas, e que, ao contrário da crença popular, os relógios Rolex não são inteiramente feitos à mão, com máquinas sendo usadas em alguns estágios. Novamente, isso não significa que os Rolexes não sejam de alta qualidade. Claramente, há muito trabalho e precisão envolvidos em cada um. Mas o que isso significa é que se a Rolex realmente quisesse produzir mais relógios, eles provavelmente poderiam, mas eles preferem que haja uma demanda não atendida e uma lista de espera. Isso não é uma limitação devido ao tempo que cada relógio leva para ser feito, apenas uma estratégia inteligente de negócios. O que talvez seja mais interessante sobre isso é que a Rolex pode ser descrita como um bem Veblen, que é um produto que contradiz a oferta e a demanda normais. Quando você normalmente compra algo, digamos, 1 litro de cerveja, quanto mais baixo o preço, mais demanda. Se uma barra reduzir o preço para $1 por litro, as pessoas vão ficar na fila e comprar muitas. Mas por outro lado, quanto mais o preço aumenta, menos pessoas gostariam de comprá-lo. No entanto, com um bem Veblen, quando o preço aumenta, o aumento da demanda é o oposto. Em outras palavras, preços mais altos levam a mais pessoas querendo. Isso ocorre porque os bens Veblen são frequentemente comprados para sinalizar status. Por exemplo, se a Rolex começasse a reduzir passivamente seus preços, provavelmente haveria menos demanda, já que a Rolex perderia sua percepção premium se todo mundo tivesse um. A boa notícia é que, embora o preço de um Rolex seja muito alto, ele não vem apenas da qualidade do relógio. Isso não significa que não vale a pena. Graças à rica herança e reputação da Rolex, eles geralmente mantêm seu valor ou até mesmo podem aumentar de valor se bem mantidos. Isso permite que as pessoas vejam isso como um investimento. Ainda assim, um Rolex valerá um preço semelhante, mesmo anos depois. Usar algo com muito poucos outros relógios no mercado faz parte do fascínio. Outras marcas de relógios não conseguiram essa parte louca. A Rolex foi inicialmente considerada mais como uma ferramenta útil do que um relógio fino ou item de colecionador. Mas, através de sua estratégia de marketing e vendas, a marca se moveu para o luxo e, posteriormente, se tornou uma das marcas mais valiosas do mundo. Dadas as enormes adversidades enfrentadas desde cedo, é realmente incrível o que eles conseguiram construir. E esta história da Rolex, sem dúvida, tem algumas lições úteis para todos nós. Com tudo visto, se você gostou do vídeo, inscreva para receber mais conteúdo como este. E não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal e clicar no sino para ser notificado quando lançamos um novo vídeo.